Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o James falando com vocês e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como ligar um LED em uma fonte de 12 volts contínua. Se você já gostou do conteúdo, já gostou do assunto, no final do vídeo dê o seu like, faça o seu comentário, se inscreva no canal e vamos ajudar o canal a crescer, combinado? Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como ligar um LED de 5mm ou até um LED de 10mm em uma fonte de 12 volts contínua. Eu vou tentar passar aqui uma teoria básica, bem rápida, o mais simplificado possível, que no final você vai ser capaz de ligar esse LED não só em 12 volts, mas em qualquer tipo de tensão contínua, seja ela 6, 9, 12, 24, 48 e 50 volts, ok? Então fique comigo até o final. No final do vídeo eu vou passar para vocês exatamente qual resistor que você usa para ligar o seu LED de 5mm ou até 10mm em uma fonte de 12 volts. Só que se você entender a teoria, você vai poder aí, ser capaz de ligar o seu LED em qualquer tipo de tensão contínua. Beleza? Combinado? Vamos para o vídeo? Bom pessoal, se vocês estão aqui no vídeo, acredito eu que vocês já deduziram que você não pode ligar o seu LED numa fonte de 12 volts diretamente, porque senão você vai queimar o seu LED. Então, para a gente entender aqui por que isso não pode acontecer, tem aqui um desenho básico, né? Então, eu tenho uma fonte de 12 volts, eu quero ligar o meu LED. O que eu vou necessitar? Vou precisar de um resistor. Esse resistor, ele tem dois papéis, né? Ele tem um papel de consumir aquela tensão excedente que não está sendo gasta pelo LED, porque um LED ele tem uma tensão de alimentação, que a gente vai ver mais para frente. Essa tensão é muito menor do que a fonte. Então, ele precisa, né? A gente não pode ligar o LED diretamente na tensão da fonte, porque é muito maior do que a tensão de alimentação do LED. Então, a gente precisa de alguma coisa que consuma essa tensão excedente, que dissipe essa tensão excedente. Então, a gente precisa do resistor que faz esse papel. E do outro papel, né, que o resistor realiza, que também é limitar a corrente que passa no LED. Então, além de consumir a tensão excedente, ele vai limitar a corrente que vai passar no LED. Então, sabendo disso, né, a gente precisa calcular qual que é o resistor que a gente vai ligar junto com o LED, quer dizer, em série com o LED, né, nessa fonte aqui de 12 volts, só que se você entender a teoria, essa fonte vai poder ser aí do valor que você tiver aí disponível. Então a gente tem que calcular qual o resistor a ser colocado, né, em série com esse LED para mim poder alimentar esse LED. Qual o resistor que vai consumir a tensão excedente e vai limitar a corrente que eu necessito para funcionamento do LED. Né? São duas coisas que podem queimar o LED, tanto uma corrente elevada quanto uma tensão elevada. Então, sabendo disso, eu preciso saber algumas informações, né, elétricas, teóricas do LED, primeiramente. Então, como que a gente faz isso? Existe um documento que se chama datasheet. No datasheet estão todos os valores, todas as informações técnicas e elétricas de um componente elétrico e eletrônico. Precisa de você saber isso? Não, eu vou te passar os valores que você vai usar normalmente, quais são os valores, né, padrões da maioria dos LEDs de 5mm, e a gente pode aplicar aqui também para os LEDs de 10. Só que eu só estou passando para você saber que existe um lugar que essas informações estão, e essas informações estão no datasheet, né, do LED. Né? Existe um datasheet para cada componente eletrônico e elétrico, e se eu for lá procurar o datasheet de um LED alto brilho, eu vou achar os valores de funcionamento desse LED. Então, o primeiro valor que eu preciso saber é a tensão de alimentação. Na maioria dos LEDs, né, essa tensão de 5mm e de 10, essa tensão pode variar entre 1.8 e 3.2. Eu, James, assumo 2.1 para base de cálculo.
A corrente de funcionamento desse LED é 20 mA, né? Varia entre 20, 10 e 30 mA. Eu, James, assumo 20 mA. A corrente do circuito é a mesma corrente do LED. Então, a corrente desse circuito é a mesma corrente do LED. Então, a corrente está percorrendo aqui, ó, é a mesma corrente que está passando pelo LED. Então, a gente sabe que a corrente do circuito é a mesma do LED. E uma coisa muito interessante que a gente vai ver mais para frente, que vocês vão entender, é a potência dissipada pelo LED, que é 78 mW. Então, isso aqui é só título de informação, vocês vão entender mais para frente, depois eu vou voltar aqui. Então, se você não sabe olhar no datasheet, assume esses dois valores aqui, ó, 20 mA para a corrente e 2,1 volts, né, para a tensão de alimentação do LED. Isso para LED de 5 milímetros e LED de 10 milímetros. Então você pode assumir esses dois valores. Então a gente tem aqui um LED de 5 milímetros e um LED de 10 milímetros, né? A questão dos milímetros é aqui no diâmetro do LED. Então aqui você vê que é um LED maior, aqui um LED menor. Então a gente está fazendo hoje para um LED de 5 milímetros, que é esse. Sabendo disso, a gente vai fazer um cálculo simples. Se você entender esse cálculo, você vai poder calcular aí o resistor para qualquer fonte de alimentação contínua. Então vamos lá. Existe uma lei, a lei de Ohms, que fala que a tensão é igual à resistência vezes a corrente. Se a gente isolar aqui as variáveis, que a resistência vai ser igual à tensão, né, do resistor, isso aqui é para a gente achar o resistor, dividido pela corrente do circuito. Então, a tensão do resistor, qual que é a tensão que vai ficar aqui em cima? A tensão do resistor vai ser a tensão da fonte menos a tensão do LED. Então, eu tenho uma tensão de fonte, eu estou consumindo aqui 2,1 no LED, então está restando aqui, ó, 9,9, né? 9,9 volts para ser consumido, para ser dissipado. Então é a tensão que vai ficar em cima do resistor. Então aqui, ó, eu vou pegar 12 menos a tensão do LED, que eu sei que é 2,1, dividido pela corrente do circuito, que é a mesma corrente de trabalho do LED. Então, se eu fizer isso, aqui 12 menos 2,1 dá 9,9 dividido por 0,02, vai dar uma resistência aí de 495 ohms. Então agora eu sei que a resistência que eu tenho que ter aqui para que o meu LED funcione com uma tensão aqui de 2,1, né, absorvendo, ou uma tensão de alimentação de 2,1 e uma corrente, né, esse resistor limitando uma corrente, e essa corrente sendo de 20 mA, essa resistência ela tem que ser igual a 495 ohms. Ah, James, achei a resistência. Beleza, eu achei a resistência. No entanto, no mercado, pessoal, não existe todos os valores de resistência. Existem valores de resistência padrões. Por que não existe todas as resistências? Imagina só o comerciante tendo que ter todas as resistências, né, que exista lá, de todos os valores lá no seu comércio, né, para ser distribuídas lá. Não ia ter como, né, pessoal? Quantas resistências teria que ter lá? Então, existem resistências padrões comerciais, né? Como que a gente faz para determinar a nossa resistência? Bom, a gente sabe que a resistência calculada vai ser 495, então nós vamos lá numa tabela de resistência padrão que está disponível aí na internet. Se você colocar lá no Google, tabela de resistência padrão, vai aparecer lá um tanto e você vai olhar o quê? O que eu faço? Eu sempre olho uma resistência antes desse valor e uma resistência depois desse valor. Se você calcular aqui e der exatamente a resistência padrão que exista lá, beleza. Mas normalmente a resistência que a gente calcula ela não coincide lá com a resistência padrão. É muito raro isso acontecer. Então eu pego uma resistência antes e uma resistência depois. Bom, sabendo disso,
uma coisa muito importante para você conhecer também é que existe também as tolerâncias, né? As tolerâncias e a potência desse resistor. Sabendo do valor, eu vou usar aqui a tolerância no tipo de resistor E24, que é a tolerância padrão de 5% da tolerância. O que isso quer dizer? Quer dizer que o fabricante me garante que ele está falando que está me vendendo um resistor, por exemplo, de 470, mas esse resistor, na hora que você medir ele pode dar 470 mais 5%, um valor lá, 470 e mais 5%, ou menos 5%, ele pode dar menos aqui, é 5% para mais ou 5% para menos. É aqui a mesma coisa. Então, o E24 é isso. O padrão, pessoal, no mercado aí que você vai encontrar é esse, o E24. Bom, aqui a gente tem uma tabelinha que fala a respeito disso, né? Das tolerâncias aí, ó. Para cada série, né? Eu tenho uma tolerância. Então, o E6 tem 20% de tolerância, o E12 tem 10%, o E24, 5%, o E48, 2% e o E96, 1%. E tem o E192 também, com 0,5%. Aqui a gente vai, essa tolerância, né? Ela vai ser de acordo com o trabalho que você vai fazer para o nosso, né? A gente não precisa de muito. Aqui o E24 já é o bastante, né? Já está no meio da escala aqui praticamente. Então, aqui só para vocês entenderem aqui, né? Como funciona, né? Só para título de conhecimento. E a potência é 1/4 de watts para esse resistor. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse resistor dissipa 1/4 de watts, que é igual a 0,25 watts. Quando eu falei lá no datasheet, que a gente olhou lá que a potência dissipada era 0,078, isso vai impactar aqui, porque o meu resistor ele dissipa até 0,25. Então quer dizer que está dentro, está muito menor a potência dissipada pelo LED, muito menor do que do resistor. Então sempre o que você quer ligar tem que ser menor do que a do resistor, né? Se você for ligar um LED de 3 watts, por exemplo, que é esse, então não poderia ser um resistor de 1/4. Deveria ser um resistor maior, com uma potência maior. Então aqui está ok. Então a gente vai usar aí um resistor padrão, né? E24 de 5% de 1/4 de watts. Pode ser 470 ou 510. O que vai acarretar eu usar um ou outro? Primeiramente, né, se eu usar o 470, eu recalculando a corrente, eu tenho aqui uma corrente de 21 mA. Então eu estava lá querendo uma corrente de 20. Então, ok, não passou muito, isso não vai impactar no meu resultado final. E se eu usar uma resistência de 510, eu tenho ali, se eu refazer o cálculo, eu tenho uma corrente de 19 mA. Então está muito próximo do que eu queria. O que vai acarretar essas duas correntes aqui? Uma sendo maior, uma menor. Quanto menor a resistência, maior a intensidade luminosa do LED. Quanto maior a resistência, menor a intensidade luminosa do LED. Por quê? Porque quanto menor a resistência, maior a corrente, né? Mais corrente eu deixo passar. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Menos corrente eu deixo passar. Então, a quantidade de corrente vai impactar diretamente na intensidade luminosa do LED. Mas, James, então quer dizer que eu vou colocar um LED muito mais baixo e eu vou ter uma intensidade luminosa muito boa. Bom, a gente viu lá que, de acordo com o datasheet, existe uma corrente ideal de trabalho, onde que o fabricante garante que aquele LED ele vai funcionar e ele não vai se danificar, ele vai funcionar com o máximo de tempo de vida útil dele. Então a gente calculou que para ele funcionar próximo daquela corrente de trabalho, que é 20 mA, eu preciso aqui de um resistor de 470 ou até um de 510.
Bom, agora a gente sabe qual tipo de resistor usar. Uma coisa interessante aqui que eu vou passar para vocês. Quando a gente fala de potência, a potência ela é diretamente proporcional ali, ó, existe uma tabelinha de comprimento, né? De acordo com o comprimento do resistor e do diâmetro, eu consigo identificar qual que é a potência do resistor, né? Então aqui eu tenho resistores de 1/8, de 1/4, de meio, de 1, de 2, de 3 e de 5. Então, eu vou mostrar para vocês aqui quais os tipos de resistor que existe, que eu tenho aqui disponível. A gente vai usar de 1/4, que de comprimento ele tem 6,5. Então aqui ó, tem uma coisa muito legal aqui para vocês conseguirem enxergar, que nós temos 3 tipos de resistores. Não são exatamente os resistores que nós vamos utilizar, né? Mas este aqui, ó, se eu medir aqui, está dando aproximadamente 16 milímetros, que vai ser aqui o de 2 watts, né? 15 milímetros. Se eu medir o de baixo, está dando aqui aproximadamente 11 milímetros. 11 milímetros. Então, o mais próximo seria esse, né? De 1 watt. E o nosso, que a gente vai usar, aqui está medindo aproximadamente 6 milímetros, que é o resistor de 1/4. Então, o que nós vamos usar é este resistor de 1/4. Beleza? Ah, James, eu não sei qual que é de 1/4, eu sei os valores, não tem essa tabela. Então é só você pedir aí o vendedor, né? Eu quero um resistor de 1/4, já é o bastante. Quanto a LEDs, nós temos aqui alguns tipos de LED de 5 milímetros, de 10, de 3 watts, e nós temos o LED fosco também. O que nós vamos trabalhar, o que nós calculamos, é para o LED de alto brilho, o de 5 milímetros, este. Mas os valores que eu passei para vocês, de tensão de alimentação de 2,1 e 20 mA, também se aplica ao LED de 10. Mas a gente vai usar este. Ah, uma coisa muito legal é como você testa esse LED, né? Antes de ligar ele, talvez você faz um trabalho todo e a hora que chega no final, esse LED está queimado ou não funciona. Como que eu faço para testar ele? Eu uso uma pilha de 3 volts, né? Uma tensão bem baixinha. Essa pilha não consegue doar ali uma corrente suficiente para queimar o LED. Ela doa somente para a quantidade ideal para ligar o LED. O que eu faço? Eu apenas coloco ali as polaridades. A hora que eu colocar na polaridade correta, o LED vai ligar. Aqui está ligando bem fraquinho porque minha pilha já está bem fraca, mas serve para você identificar se esse LED está funcionando e qual que é a cor do LED. Às vezes você tem vários LEDs misturados aí, você quer saber a cor do LED, então é muito fácil você testar o seu LED. Aqui minha pilha está bem fraquinha, só que está ligando. Então nós vamos trabalhar com esse LED. Então aqui eu coloquei aqui para vocês, né, um exemplo. Nós temos aqui um LED ligado num resistor de 470 ohms, que é esse do meio. Nós temos um resistor ligado com um resistor de 560. Por que não um resistor de 510? Porque eu não encontrei, gente, o 510. Então o próximo maior eu encontrei o 560. Se você perceber, não deu muita diferença. Aqui visivelmente, pessoalmente, a gente consegue ver uma leve diferença de intensidade luminosa. Só que na câmera aí a gente não consegue identificar. Mas tem uma leve diferença de iluminação, de intensidade. Aqui eu deixei um resistor de 220 ohms para a gente fazer o teste aqui, ó. Olha lá, eu vou ligar para vocês no terceiro LED. Vocês vão ver que a intensidade luminosa dele é muito maior.
Só que eu não posso deixar, por quê? Isso aqui foi só para demonstrar, você vai ver que o LED vai aquecer muito, então não é correto, porque quase eu dupliquei a corrente aqui. Então é só para vocês verem que a intensidade luminosa aumenta muito, porém não é o correto, né? Não está calculado, é um resistor somente para amostra. Então eu posso usar aqui tanto o 470 quanto o 510, ou neste caso aqui o 560. Eu uso, na maioria das vezes, o resistor de 470 ohms, né? 470 ohms e 24 e de 1/4 de watts. Então, sabendo disso, aqui eu liguei numa fonte, né? Numa fonte aqui de 12 volts. Uma fonte de 12 volts. Aqui seria como se fosse a sua bateria aí do seu carro, ou uma bateria de 12 volts. Então aqui é só para me ter ali uma fonte aqui de alimentação. Eu alimentei aqui a régua do meu protoboard, somente para facilitar aqui para vocês a demonstração. Aqui eu tenho um LED já pronto, né? Um LED já pronto. Então eu coloquei aqui o resistor em série, né? Com o terminal do LED. Né? De um lado eu tenho aqui o positivo, do outro negativo. Ah, James, como que eu faço para saber quem é positivo e quem é negativo? O LED ele tem um terminal maior e um menor. Então ele tem um terminal maior e um menor. Então, no terminal maior você liga a tensão positiva e no terminal menor a negativa. Qual o lado que eu coloco o resistor? Não importa, você pode colocar de qualquer um dos lados, só que você tem que prestar atenção que o lado que você colocar o resistor, não pode esquecer, tem que gravar aí. Se for o lado menor, então, se for o lado menor, se você colocar o resistor do lado menor, quer dizer que esse resistor aqui tem que do outro lado lado do terminal do resistor tem que entrar a tensão negativa. Se você colocar aqui do lado o resistor do lado maior, né, do terminal do LED, você tem que lembrar que desse lado vai entrar aqui a tensão positiva e do outro lado o negativo. Então, vice-versa. Então, o resistor pode ser colocado em qualquer um dos lados, né, do terminal do LED. Só lembrando que o LED tem polaridade, o terminal maior positivo, o terminal menor negativo e tem também o chanfro, né? Aqui não dá para ver, mas tem um chanfro aqui, ó. Um chanfro do lado menor. Esse chanfro quer dizer que esse terminal é o negativo. Então, se você não conseguir identificar pelo tamanho do terminal, você consegue identificar pelo chanfro, né? O chanfro está do lado negativo. Então aqui nós temos o LED já pronto, né? Vou ligar aqui para vocês verem na minha fonte. Então aqui eu alimento de um lado positivo e de um lado negativo. Então eu tenho aqui o LED, né? Como que eu sei se esse LED, se eu calculei corretamente ou não? Cara, a dissipação do resistor. Esse resistor ele vai aquecer, né? Só que ele não pode aquecer muito, né? Ele não pode ali, se ele aquecer e você sentir ali até o cheiro de queimado, você vê que não está normal. Ele aquece sim, talvez você nem consiga colocar a mão nele, só que ele não exala ali um cheiro de queimado. Então assim você consegue identificar se esse LED está ligado corretamente. Bom, a última coisa, então, sabendo disso, que você vai ligar ali o seu LED com um resistor de 470 ohms, né, em série, desta forma, né? Aqui eu tenho se eu quiser isolar com fita isolante, eu isolo. Se eu não quiser, eu posso pegar, existe alguns termorretráteis que eu posso cortar aqui, ó, acho que é de 2 milímetros. Então eu posso vir aqui e revestir as partes que estão expostas. Aqui eu estou usando o termorretrátil, mas na maioria das vezes, pessoal, eu uso Então eu posso vir aqui, isolar, vir aqui e aquecer, ele vai grudar. Muitas das vezes eu não tenho termorretrátil, eu uso capa de fio. Então eu faço a mesma coisa aqui, ó. Pego a capa do fio, passo aqui, venho com o isqueiro e isolo. Ou você isola com fita isolante mesmo. Uma coisa muito importante também é você saber como identificar, né, o resistor.
o resistor é identificado pelas cores, né? Você consegue identificar o resistor pelas cores. Aqui eu uso uma tabelinha muito simples, né? Essa tabelinha é bem antiga, bem velhinha, mas existe aí algumas tabelas na internet que você consegue identificar as cores, né? A primeira cor, aqui nesse caso, ó, a primeira cor é a cor verde, a segunda azul e a terceira marrom, né? Então a primeira verde, ó, verde, a segunda azul, então 5, a segunda azul 6 e a terceira marrom, ou a terceira faixa quer dizer a quantidade de zeros, então marrom é 1, então 1 zero, então dá 560. Se fosse um 470, seria ali o amarelo, né? Violeta e marrom. Então amarelo, violeta e marrom seria de 470 ohms. Então tá aí, pessoal, como ligar um LED em 12 volts. Se você entendeu a teoria, você vai conseguir aí ligar o seu LED em qualquer tensão. Então, se você conseguiu identificar isso, você vai ligar o seu LED aqui em qualquer tensão. É somente substituir esse valor, né? Assim, em vez de 12, você vai colocar aqui o valor que você tem de fonte, né? Então, se eu tenho aqui 24 volts, você substitui 12 por 24, 24 menos 2.1 dividido por 0,2. Vai dar uma resistência, você vai pegar esse valor de resistência, vai lá na tabela padrão de resistores e vai verificar se existe essa resistência. Se não existe, você vai pegar uma antes e depois. Geralmente eu pego uma antes, mas você pode comprar os dois resistores e fazer o teste, né? Ligar aí nos dois e ver qual fica melhor para você, né? Por questão de segurança, se a gente for pensar, por questão de corrente, para você não exceder a corrente, então você pega a menor. Para os LEDs de 10 mm e 5 mm, você vai usar mesmo o E24 e de 1/4 de watts. É isso aí, pessoal. Agora vocês sabem aí qual resistor utilizar para ligar, né, o seu LED aí em uma fonte de 12 volts de tensão contínua. Eu uso aí o resistor de 470 ohms, o E24 de 1/4 de watts, que é o resistor aí padrão do mercado. E vocês agora são capazes de calcular qual resistor que você precisa para ligar o seu LED em qualquer tipo de fonte, né, de qualquer valor, uma fonte de corrente contínua. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê o seu like, faça o seu comentário, se inscreva no canal. E obrigado por assistir o vídeo até aqui. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, até mais e tchau!